Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Convido-os a abrirem as vossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Este é o nosso texto de hoje, o texto de continuidade com aquilo que temos feito nos últimos meses. Então, a leitura hoje, ou o texto de hoje, inicia no versículo 1 do capítulo 18 e termina no versículo 22. Há cidades que parecem impossíveis para o Evangelho. Há lugares onde parece impossível que o Evangelho entre. Onde a imoralidade reina, onde o amor ao dinheiro governa os corações das pessoas, onde a verdade de Deus é, talvez, ridicularizada e onde tudo parece conspirar contra a fé cristã. Há lugares assim. E talvez nós estejamos a pensar neste momento em lugares assim. Talvez estejamos a pensar nos nossos grupos de amigos, no nosso ambiente de trabalho, nas pessoas com quem lidamos em alguns momentos da nossa vida. Olhamos para estes lugares, para estes grupos, e dizemos, é impossível que o Evangelho entre ali. Tão grande é a imoralidade, tão grande é o pecado. E hoje vamos olhar para um lugar assim, para uma cidade assim. Corinto era precisamente este tipo de cidade. Corinto era um dos grandes centros urbanos do mundo antigo, do mundo em que o livro dos Atos fala. Corinto era uma cidade estrategicamente localizada, economicamente desenvolvida e poderosa, culturalmente era influente, mas espiritualmente, irmãos, espiritualmente, era totalmente corrompida. Ali cruzavam-se muitos povos, muitas filosofias, muitas religiões, muitos vícios. Corinto, apesar de ser conhecida pelo seu comércio, pelo seu desporto, pela abertura intelectual a novas ideias, a novas filosofias, era também conhecida pela sua depravação. Depravação moral. Portanto, humanamente falando, não parecia de todo um terreno fértil para a obra de Deus. Não parecia o lugar ideal para o Evangelho de Deus se manifestar ali. E é precisamente para ali que o Senhor envia Paulo. Temos acompanhado o percurso das viagens de Paulo, temos acompanhado o percurso do Evangelho por todas estas cidades onde Paulo tem passado. Geograficamente temos atentado para vários lugares onde Paulo está. E agora, no capítulo 18, o Senhor envia Paulo para esta cidade, para a cidade de Corinto. E isto já parece nos ensinar algo muito importante. Uma ideia que nós temos mencionado ao longo do livro dos Atos e que hoje revisitamos. A ideia que nós muitas vezes olhamos para determinados ambientes, determinadas pessoas ou até determinadas culturas e concluímos rapidamente no nosso coração que aqui nada pode acontecer. Ou aqui será muito difícil acontecer alguma coisa de boa. No coração desta pessoa, ou nesta vida, ou neste lugar. Mas Deus tem o hábito, e Deus está a provar-nos, através da leitura do livro dos Atos, que Deus tem o hábito de operar exatamente onde nós já perdemos a esperança. Ou nós já consideramos que não é possível. E é nesse contexto que encontramos uma das ordens mais encorajadoras de todo o livro dos Atos. Uma das palavras mais colocada no imperativo, e por isso é uma ordem, que transmite mais coragem. No meio de uma cidade hostil, a um homem cansado de oposição, cansado de perseguição, provavelmente desgastado emocionalmente, Paulo ouve o Senhor dizer-lhe, não temas, fala e não te cales. É isto que o Senhor diz a Paulo, neste contexto, nesta cidade, não temas, fala e não te cales. Não temas é o título desta mensagem. E vamos então ler o texto. Atos capítulo 18, versículo 1 a 22. Olhamos para este texto hoje com a perspectiva
de que a coragem cristã, a coragem de um servo de Deus, não nasce da sua capacidade, mas nasce da humildade de reconhecer que Deus já está a operar muito antes daquilo que nós pensamos. Versículo 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. E a casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus, concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. E chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe a eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Até aqui, irmãos, a leitura do texto. Mais uma vez estamos a ler um relato histórico. É isso que temos feito no livro dos Atos. É isso que temos contemplado quando lemos aquilo que Paulo vai fazendo, ou que Deus vai fazendo por intermédio de Paulo nestas viagens missionárias, ou neste plano missionário. Mas mais do que um relato histórico sobre a estadia de Paulo nesta cidade de Corinto, estes versículos, esta passagem, são para nós uma profunda lição sobre humildade. Porque a coragem de Paulo não nasce ou não vai nascer da confiança em si mesmo. A coragem de Paulo nasce exatamente do seu contrário. Paulo persevera na pregação da palavra porque entende que a obra não depende dele. Não depende das suas circunstâncias. Não depende da força que ele tem. Não depende das suas capacidades. E muito menos o fruto ou os resultados que ele pode ou consegue produzir. A obra pertence a Deus. E é precisamente isso
que Ele compreende e que permite que Ele continue sem se calar. Sem se calar onde quer que Ele esteja. Vamos olhar para esta passagem e ver alguns marcos importantes onde a humildade de Paulo é vista. Primeiros 5 versículos. Vemos a humildade de Paulo em servir em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. O texto diz-nos que quando Paulo chega a Corinto, Lucas faz questão de mencionar algo que, à primeira vista, até pode parecer secundário. Paulo encontra um casal, Áquila e Priscila, e permanece com eles. Permanece com eles porque eles partilhavam o mesmo ofício. Eles eram fazedores de tendas. Eles construíam tendas, fabricavam tendas. Era esse o ofício deste casal, desta família. Portanto, o grande apóstolo dos gentios, Paulo, o homem escolhido por Deus, o pregador usado poderosamente pelo Senhor para pregar a palavra, chega a uma das cidades mais importantes do seu ministério, porque Corinto foi. E chega a esta cidade e trabalha manualmente para ganhar o seu sustento com as suas próprias mãos. E isto é significativo. Paulo não chega a Corinto para exigir privilégios apostólicos que poderia exigir. Não chega à procura de reconhecimento numa das cidades mais importantes do mundo naquela altura. Não chega à procura de conforto. Aquilo que o texto nos diz é que Paulo chega a esta cidade e trabalha. E enquanto trabalha, continua a pregar, diz-nos o versículo 4, que todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Todos os sábados ele ia à sinagoga, persuadir judeus e gregos a crerem em Jesus. Era isso que Paulo fazia. O versículo 5 diz-nos que mais tarde, quando Silas e Timóteo chegam da Macedónia, neste momento, Paulo se dedica totalmente ou integralmente à pregação da palavra. E isto talvez fosse possível, é muito possível que tenha acontecido, porque Silas e Timóteo trouxeram o apoio das igrejas para o sustento de Paulo. Então, nesse momento, Paulo se entrega totalmente à palavra. Mas reparemos numa coisa importante, irmãos. Paulo não era um ministro inferior quando fazia tendas. E Paulo não se tornou um ministro superior quando aqui passa a dedicar-se exclusivamente à pregação da palavra ou ao ministério. Em ambos os casos, ele continuava a servir o Senhor fielmente. Fielmente. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos distinções que Deus não faz. Criamos categorias artificiais de importância espiritual. Olhamos para quem serve em determinadas circunstâncias como se fosse mais ou menos nobre. E Paulo destrói completamente neste texto essa mentalidade, esses princípios. O valor do ministério, irmãos, não estava... O valor do ministério de Paulo não estava na sua forma de sustento ou no seu modelo de como que ele era sustentado, mas estava na fidelidade ao chamado de Deus. Paulo era fiel ao chamado de Deus. Mas nós, como presbíteros desta igreja, queremos, valorizamos e temos bem presente nas nossas mentes e nos nossos corações a necessidade de um cuidado diferente daquele que ao longo dos anos nós temos recebido. Por isso, há 8 anos atrás, nós pensámos em alguém para assumir o presbitério de uma forma integral, totalmente disponível para cuidar da igreja. E continuamos a valorizar isso. São esses os nossos princípios. Mas a Igreja de Cristo nunca foi edificada sobre uma única realidade ministerial. Isso não acontece. Um presbitério saudável não nasce da uniformidade das circunstâncias. Mas um presbitério saudável nasce da complementariedade de homens chamados por Deus para servi-lo fielmente. Fielmente. Haverá homens com disponibilidade integral para o ministério. Haverá homens que conciliam o cuidado da igreja com o trabalho secular.
Homens com ritmos diferentes, contextos diferentes, idades diferentes, capacidades diferentes e até limitações diferentes. No entanto, o conceito bíblico nunca será, ou a bitola, nunca será o estatuto ou o prestígio, mas será a fidelidade com que servimos ao Senhor. Esse é a única bitola que nós queremos. E Paulo compreendia isso profundamente. Havia nele humildade suficiente para trabalhar com as próprias mãos, sem sentir que isso diminuía o seu ministério. Mas havia também humildade suficiente para receber apoio das igrejas quando Deus assim providenciava, sem orgulho ou uma falsa independência espiritual. Em ambas as circunstâncias, ele continuava exatamente o mesmo homem, um servo de Cristo comprometido com a proclamação do Evangelho. Era esse o seu compromisso. Era esse o seu compromisso. E esta é uma lição de humildade muito significativa. É uma lição de humildade. Apesar de Paulo deixar claro, e deixa isso claro na carta que escreve a esta igreja, ou à cidade que passou a estar, à igreja que passou a estar nesta cidade, Paulo deixa claro que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Era isso que Paulo ensinava. Paulo deixa claro isso, e é nisso que nós queremos. Mas jamais Paulo disse: se Deus não me der as condições ideais, então eu não sirvo. Ele não transforma as suas circunstâncias em desculpas. Trabalha quando precisa trabalhar e recebe ajuda quando ela chega. Paulo serviu fielmente nas duas circunstâncias. E tudo isto continua focado naquilo que realmente importa. Cristo tem que ser anunciado. Cristo deve ser pregado. Quantos de nós, ou quantas vezes nós nos calamos precisamente porque as circunstâncias não são aquelas que gostaríamos? Esperamos pela estabilidade perfeita, pelo contexto ideal, pelo reconhecimento que nós projetamos, pelo momento mais conveniente. Paulo tinha muito pouco em Corinto. Muito pouco. Tinha oposição, isso tinha. Cansaço, de certeza. Pressão. Responsabilidades, tinha isso tudo. Ainda assim, não se calou. Ele tinha um só compromisso: anunciar a Cristo Jesus. Porque compreendia que a fidelidade do Senhor não depende da perfeição das nossas circunstâncias. O segundo aspecto em que Paulo demonstra humildade é na sua intenção de continuar mesmo quando o Evangelho é rejeitado. E sim, o Evangelho é rejeitado muitas vezes. Sim, temos visto no livro dos Atos o Evangelho ser constantemente rejeitado. Temos visto o Evangelho transformar pessoas, alcançar pessoas. Mas também temos visto o Evangelho ser rejeitado. Nos versículos 6 a 8, Paulo, humildemente, continua, apesar do Evangelho ser rejeitado. No final do versículo 5, diz-nos o texto que Paulo se entregou à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. E enquanto Paulo prega fielmente, a resposta não é encorajadora. Reparem, opondo-se eles, os judeus, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Os judeus resistem à mensagem. Rejeitam a mensagem. Blasfemam. O cerne da pregação de Paulo era muito claro. Ele apresentava Cristo, apresentava Jesus como o Messias prometido. Numa cidade cheia de filosofias, de novas ideias, Paulo não adapta a mensagem. Paulo não arranja uma nova forma de pregar. Paulo continua a pregar Cristo crucificado. Aquele que foi pregado numa cruz. Exatamente o mesmo Cristo que mais tarde ele escreve aos próprios coríntios, que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eles rejeitaram, blasfemaram dessa possibilidade, de aquele que foi levado a uma cruz ser o Messias prometido desde sempre.
Mas esta rejeição não paralisa Paulo. Enquanto os judeus endurecem o coração, ele declara que agora, pela sua rejeição, a responsabilidade cai sobre eles. E ele toma uma decisão. Vou para os gentios. Ou, novamente, toma uma decisão. Vou para os gentios. Paulo não se chateia com os judeus. Paulo não explode temporalmente. Não, Paulo compreende humildemente que precisa de pregar a palavra a outras pessoas. Precisa de pregar a palavra a outros que recebam a palavra. Talvez Paulo achasse que seria mais fácil ou mais simples ou mais possível que os judeus recebessem a palavra, porque conheciam as promessas. Mas Paulo compreende e continuamente compreende que isso não acontece. Portanto, Paulo percebe algo que nós esquecemos muitas vezes. A nossa responsabilidade como servos de Deus não é produzir conversões, não é convencer as pessoas, é pregar fielmente a verdade. Pregar fielmente a verdade. Irmãos, nunca façamos isto. Não avaliemos o sucesso espiritual pelos resultados que vemos. É fácil. Se sentimos a aceitação das pessoas, sentimos-nos encorajados. Se sentimos rejeição, nós começamos a duvidar da palavra. Começamos a duvidar se estamos a pregar bem. Ficamos desanimados. E o que é que fazemos? Calamo-nos. Paulo entende que o Evangelho não perde qualquer força só porque é rejeitado. A salvação pertence ao Senhor. E é exatamente aqui, neste processo de mudança de perspectiva de Paulo, que Deus começa a fazer algo extraordinário. Diz o versículo 7 que saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Augusto, que era temente a Deus. E depois disso, Crispo, o principal da sinagoga, converte-se ao Senhor. Muitos coríntios ouvem o Evangelho, creem no Evangelho e são batizados. E isto é, de facto, impressionante por causa do lugar onde acontece. Tal como pensámos logo ao início. A cidade era uma cidade terrível. Espiritualmente caída. Moralmente depravada. Paulo prega aos judeus. Há rejeição. Paulo continua a pregar. E quando nada fazia prever, pessoas começam a converter-se, a crer no Evangelho e a serem batizadas. Isto acontece porque Deus salva pecadores a todo momento, nos lugares mais impossíveis, nos lugares onde nós achamos impossível haver fruto. Paulo dirige a sua pregação. Paulo humildemente reconhece que seguir o caminho do Senhor é melhor do que seguir o seu. Terceiro aspecto em que Paulo demonstra humildade, versículos 9 a 11. Talvez estes sejam os versículos centrais de toda a passagem. São também os versículos talvez mais conhecidos, mas são os versículos centrais da passagem que hoje meditamos. E é neste contexto de novas pessoas estarem-se a converter ao Evangelho que chegamos a estes 3 versículos. Numa visão noturna, o Senhor aparece a Paulo e diz: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Vamos partir estas frases, ou esta ideia em algumas frases, melhor dizendo. O Senhor começa por dizer: não temas, fala e não te cales. Não temas. As palavras revelam-nos algo aparentemente natural, muito humano. Era normal que Paulo estivesse com medo. Não é? Com medo. O grande apóstolo Paulo, usado por Deus de uma forma extraordinária, conhecia o peso do medo. Paulo sabia o que era ser oprimido, perseguido por causa do Evangelho. Mas não achemos que Paulo, por causa dessa experiência, tinha perdido o medo. Ou tinha ganho uma capacidade de não ter receio de nada. Não. O Senhor aparece-lhe de noite e diz: não temas.
Não tenhas medo, Paulo. Talvez Paulo estivesse cansado, sim, das perseguições constantes, desgastado emocionalmente da oposição que recebia constantemente em tantas cidades, emocionalmente abatido depois de tanta rejeição. Corinto muito facilmente podia esmagar um homem, o seu ímpeto, a sua vontade, o seu desejo de pregar. Mas o Senhor aparece-lhe e diz: não temas, fala e não te cales. O Espírito não diz: Paulo, acredita nas tuas capacidades, olha para aquilo que já fizeste, olha para as cidades onde já tu passaste, acredita, tu vais conseguir. O Espírito não lhe diz: tu és suficientemente forte, segue em frente. Não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Eu sou contigo. A base da consolação não está em Paulo, está no poder de Deus. Está no facto de Deus estar com ele. Esta é a verdadeira fonte da coragem. Nós não somos corajosos porque há força em nós, mas podemos ser corajosos porque Deus está em nós. É diferente. E é isto que sustenta Paulo. Não a sua confiança em si próprio, mas a certeza de que Cristo está com ele, porque o Senhor, o próprio Senhor, lhe disse: não temas, eu estou contigo. E depois disso, vem uma das declarações mais extraordinárias desta passagem. E ninguém ousará fazer-te mal, diz o versículo 10, pois tenho muito povo nesta cidade. O Senhor diz: não temas, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Que frase gloriosa! Que frase gloriosa! Aquelas pessoas ainda estavam perdidas. Muitas delas ainda viviam em idolatria, em imoralidade, era o seu contexto. Ainda não tinham chegado à fé. Mas aquilo que o Senhor lhe diz a Paulo, é que essas pessoas já lhe pertenciam. Havia muito povo do Senhor naquela cidade. Deus já conhecia aqueles que haveria de chamar eficazmente através da pregação do Evangelho, através de Paulo. E é importante repararmos no impacto disto. A doutrina da eleição, irmãos, que nós constantemente encontramos no texto bíblico, não destrói o evangelismo. Não destrói esta intenção de evangelizar. Não destrói esta intenção de levar a palavra aos perdidos. Não retira qualquer força a isso. Antes, pelo contrário. Alimenta o desejo de evangelizar e de levar a palavra. Porque é o próprio Deus que diz: há povo meu nesta cidade, fala e não te cales. Tu não sabes quem é, mas eu sei, fala e não te cales. Há muito povo meu nesta cidade. Deus já tinha determinado que salvaria pessoas naquela cidade. O mesmo Deus que tem os seus fins, Ele também ordena os meios. E o meio escolhido por Deus continua a ser a proclamação fiel do Evangelho. Então, tem que haver pessoas que preguem. Tem que haver pessoas que levem a palavra. Tem que haver pessoas que anunciem aos perdidos a verdade do Evangelho. Esse é o meio pelo qual as pessoas continuam e continuarão sempre a converter-se, pela pregação fiel do Evangelho. Por isso o Senhor diz: fala e não te cales, porque há muitas pessoas nesta cidade que me pertencem. Irmãos, isto é profundamente libertador. Isto liberta-nos. O nosso trabalho não é tentar descobrir quem será salvo. Não é filtrar pessoas, analisar comportamentos. Não é decidir quem parece ser mais promissor espiritualmente. Senão nós olharíamos para Corinto e diríamos: não vale a pena ir lá. Não vale a pena ir a esta cidade moribunda. Não vale a pena. O nosso trabalho é único e exclusivamente anunciar Cristo em todo o lugar, a todas as pessoas. Em todo o lugar e a todas as pessoas. Mesmo em ambientes difíceis, mesmo em culturas hostis, mesmo quando aparentemente nada de bom parece nascer dali. Deus tem muito povo onde nós só vemos
impossibilidade. E é exatamente essa certeza que mantém Paulo em Corinto durante 1 ano e meio. Sim, o Paulo cansado, o Paulo abatido, permanece naquela cidade durante 1 ano e meio. E ele permanece ali, irmãos, porque sabe que a obra pertence ao Senhor. Há muita humildade nisto. Há muita humildade nisto. Humildade é reconhecer que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. É isso que somos. Instrumentos para a glória de Deus. O homem glorioso pensa que tudo depende dele. Que tudo depende da capacidade com que prega, da capacidade como vive, daquilo que diz. Esse é o homem orgulhoso. Esse é o homem natural. O homem humilde continua a falar porque sabe que tudo depende de Deus. Não depende de si. Depende única e exclusivamente de Deus. Caminhamos para os versículos seguintes. Versículos 12 a 22. Agora Paulo revela a humildade no ato de descansar na providência de Deus. Mais uma vez, no final da passagem, surge mais uma onda de perseguição. Os judeus levam Paulo diante de Gálio numa tentativa de transformar a pregação do Evangelho num caso de julgamento criminal, num ato político. E mais uma vez tentam silenciar o servo de Deus. Reparem o versículo 13. O versículo 12, podemos ler. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Por modo contrário à lei. Mas antes mesmo de Paulo falar, diz o versículo 14, ia Paulo falar, antes mesmo de Paulo abrir a boca, Gálio rejeita completamente esta acusação. Ele diz palavras significativas. Este homem diz: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, eu tratava do assunto. É isso que Gálio diz. Eu tratava do assunto. Mas se é uma questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso, vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. Sem perceber, aquele governante acaba por servir os propósitos de Deus. É que a fé cristã deixa aqui de ser tratada como algo ilegal no contexto romano. Porque os judeus pegam em Paulo e tentam ir junto do poder romano e apresentar alguma coisa e dizer: este homem ensina coisas contrárias à lei. E o que é que o poder romano diz? Isso não é connosco. Tratem vocês disso. Nós não nos queremos meter nisso. Portanto, este homem acaba por, de uma forma providencial, deixar claro que aquilo que Paulo fazia, a pregação de Paulo, a pregação de Cristo, não era ilegal no contexto romano. Não era ilegal e isso acaba por ser um fator determinante para que a missão continuasse. Mais uma vez, o que vemos aqui é a providência divina em ação, mesmo controlando os poderes humanos. Cristo já tinha prometido a Paulo, o Senhor tinha prometido a Paulo, que ninguém lhe faria mal. Fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. E agora vemos exatamente isso acontecer, essa promessa cumprir-se através de poderes políticos, de poderes humanos, do próprio império. Mais uma vez, nós contemplamos a verdade de que Deus governa até aquilo que parece contrário ao seu povo. Deus, até o Império Romano, controla reis, tribunais, autoridades e circunstâncias continuam totalmente debaixo da soberania do Senhor, da providência do Senhor. A segurança da missão, a segurança do ímpeto missionário de Paulo nunca dependeu até aqui, nem vai depender do ambiente favorável, mas depende da providência de Deus, do cuidado de Deus, do facto de Deus garantir todas as coisas. Mas Paulo continua, e quando chega a Éfeso, versículo 19,
entra novamente na sinagoga e discute com os judeus. Reparem o que diz o versículo 19. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, a Priscila e a Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Paulo continua a fazer aquilo que sempre fez: anunciar a Cristo. Ele deixa Priscila e Áquila e imediatamente entra na sinagoga pregando aos judeus. E aqui neste contexto os judeus pedem que ele permaneça mais tempo. É curioso que agora os judeus gostam daquilo que Paulo prega. Então pede que ele fique mais tempo. Mas ele responde de uma forma muito interessante: se Deus quiser, eu voltarei a vós. Se Deus permitir, se Deus quiser, eu voltarei a vós. Paulo faz planos, Paulo organiza viagens, estabelece prioridades missionárias, mas no fim ele sabe aquilo que é verdadeiramente fundamental. A vontade soberana de Deus é que governa todas as coisas, até decisões tão triviais como esta. Paulo reconhece com humildade que a soberania do Senhor está sobre as suas decisões. Ser humilde não é ser passivo. Ser humilde pode e significa também ser ativo, mas significa reconhecer continuamente que a nossa vida, irmãos, está debaixo da vontade do Senhor. O homem orgulhoso vive como se controlasse o amanhã, como se tudo estivesse nas suas mãos. O homem humilde diz: se Deus quiser. Muitas vezes usamos esta expressão, se Deus quiser, e usamos-la de uma forma um pouco trivial, não é? Quase sem pensar muito nela. Mas esta expressão carrega sobre ela uma decisão muito importante, ou um princípio determinante na nossa vida. Quando nós dizemos e pensamos nesta expressão, se Deus quiser, nós estamos a entregar a Deus o controle da nossa vida. Estamos a dizer que nós não controlamos as nossas coisas, não controlamos os nossos planos, não controlamos o nosso amanhã. E é isso que Paulo mostra. Nestes versículos de 12 ao 22, nós encontramos Paulo a descansar na providência de Deus. Porque sabe que a obra não depende dele. Que Deus protege quando quer proteger. Deus abre portas quando quer abrir portas. Deus fecha portas quando quer fechar portas. Deus dirige cidades, dirige autoridades, dirige viagens, dirige encontros, dirige circunstâncias para cumprir os seus propósitos eternos. Talvez seja aqui que frequentemente nós falhamos. Queremos controlar tudo. Queremos controlar planos, controlar pessoas, controlar circunstâncias, controlar o futuro. Mas os planos de Deus nunca são construídos sobre o nosso controle, sobre o nosso domínio, sobre as nossas vontades. Não somos nós que controlamos as coisas. Não é assim que os propósitos de Deus se veem na nossa vida. Os propósitos de Deus são vistos quando nós humildemente confiamos na sua providência. Se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus determinar. Em jeito de conclusão, irmãos, toda esta passagem inteira aponta para a mesma verdade. Paulo persevera na pregação porque aprende a viver em humildade. Os resultados não são dele, a proteção não vem dele, o crescimento não vem dele. Tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. Talvez muitas vezes nós estejamos calados pelo medo, calados pela oposição, calados pelo cansaço, calados porque nos sentimos inúteis, incapazes de alcançar o coração do outro, calados pela dureza da cultura à nossa volta, que ignora, ridiculariza a mensagem do Evangelho. Sabemos tudo isso e por isso nos calamos. Orgulhosamente nos calamos. Cristo continua a dizer à sua igreja: não temas, fala, não te cales, porque eu estou contigo.
Porque ainda há muito povo que pertence ao Senhor. Não temas. Fala e não te cales. Mesmo em Corinto, mesmo no nosso tempo, mesmo na nossa cidade, na nossa realidade, nos nossos contextos individuais. Lugares onde nós já teríamos desistido. Ou se calhar em alguns lugares que nós já desistimos. E por isso estamos calados. O Senhor continua a dizer à sua igreja: não temas, fala e não te cales. Que haja humildade em nós, irmãos. Humildade para reconhecer o poder de Deus em todas as coisas. Reconhecer que a soberania de salvar está nele. Não nos compete a nós escolher, não nos compete a nós determinar, avaliar. Humildemente, confiemos nele. Haja humildade em nós para vivermos segundo os seus propósitos. Porque há muito povo do Senhor em muitas cidades. Por isso a palavra do Senhor continua a ser para a sua igreja: não temas, fala e não te cales. Que Deus nos abençoe e traga glória para Ele.